A tradição do episódio 4 da Marvel continua sendo impactante. Que final foi esse? O fim da TVA, as incursões do multiverso. O que foi esse episódio, nerds? Vamos para nossa análise completaça, que sempre tem aqui no canal. A gente já passou da metade da série, só mais 2 episódios vai acabar a série. O quinto e o sexto já é o último episódio aí da segunda temporada. E esse quarto episódio teve cara de final de temporada, mas não foi, tem mais 2. Então se inscreve aqui para você não perder as próximas teorias e análises dos últimos episódios aí da série. E lógico que vai ter muitos e muitos vídeos depois também que a série acabar. Não é só isso não, nerds. Tem vários vídeos aqui no canal, então se inscreve para não perder nada. E agora sim, bora pro vídeo. Bom, o episódio ele começa assim de onde terminou mesmo anterior, na cidadela do fim dos tempos com a Ravonna e a Miss Minutos. E a abertura da Marvel começa bem rápida nesse episódio. Afinal, o tema principal do episódio também é a falta de tempo que os nossos personagens estão enfrentando à beira da destruição da TVA. A abertura começa quase igual ao último episódio da primeira temporada. Após a abertura, a gente sendo direcionado para a linha do tempo. E aí sim, vamos para o castelo da Cidadela, na onde a Miss Minutos revela o tal segredo que ela estava guardando sobre a Ravonna. Temos então, a Minutos faz uma cena com a tecnologia para mostrar uma cena do Aquele que Permanece. E agora eu entendi o porquê falaram que a gente teria outras cenas com Jonathan Majors sem ser o Victor Timely. Bom, talvez nem vai aparecer outras variantes do Kang, infelizmente. Mas já já a gente conversa sobre isso. Bom, o tal segredo é exatamente o que a gente tinha falado também da relação entre Ravonna e Aquele que Permanece. Os dois enfrentaram a guerra multiversal juntos. E temos até a cena onde mostra o áudio em que o Loki ouviu sobre a Ravonna, lá no primeiro episódio. E então a TVA está pronta, a Ravonna vai e Aquele que Permanece vai ficar no castelo. E quando ele fica no castelo, ele chama Minutos e fala para ativar o protocolo 42, apagando a mente da Ravonna, todas suas memórias. E nesse momento a Ravonna descobre que ela viveu junto com Aquele que Permanece, lutou na guerra multiversal, liderou a guerra multiversal do lado daquele que permanece. E vendo o corpo dele bem ali na sua frente com a Minutos então meio que faz a mente também da Ravonna, falando que as duas não precisam mais dele. E as duas podem liderar juntas. Então vamos para a TVA agora, com Victor Timely entrando na TVA, se encontrando com Loki, Mobius e Sylvie. E tem um paralelo muito interessante, porque enquanto o Victor Timely está com medo, atrás dele tem o vidro do Kang, com várias versões do Kang voando. É muito interessante que a gente está vendo uma versão do Kang, o Victor Timely, e atrás dele tem os Kangs ali no vidro. Muito legal esse paralelo que a gente pode fazer. Então levam Timely até o OB, o Ouroboros. E nessa parte dá um close, um zoom bem grande em uma máquina de chocolate quente que vai ser usada na trama mais pra frente. E quando ele se encontra com o OB, são 2 fãs, super fãs um do outro, porque o manual da VT do Victor foi escrito pelo OB e o manual do OB foi escrito pelo Victor. E temos a referência do nome Ouroboros, que o OB ele fala como se fosse uma cobra no rabo em si mesma, dando uma volta, uma cobra dando uma volta. E é esse o significado do nome Ouroboros. Ele não falou com todas as palavras, mas quando ele fala isso, já confirma essa referência, essa teoria, que falavam em relação ao nome do Ouroboros. E eu vou ler aqui para vocês o significado de Ouroboros. Ouroboros é um símbolo místico que representa o conceito da eternidade, através da figura de uma serpente que morde a própria cauda. Com base na semiótica, a representação circular do Ouroboros simboliza a constante evolução e movimentação da vida, além de outros significados como a autofecundação, a ressurreição, a criação, a destruição e a renovação. Aqui temos palavras que podemos relacionar com a TVA, a criação, destruição e a renovação. Criação da TVA, destruição da TVA e muito possivelmente a recriação, a renovação da TVA também.
palavra Ouroboros se originou a partir da junção dos termos gregos ouro, ora, que significa cauda, e boros, que quer dizer comer ou devorar. Bom, nerds, é basicamente isso que eu queria trazer na parte do Ouroboros, porque a gente já tinha essa referência ao nome, só que agora realmente vai a confirmação disso com o próprio OB falando. A Sylvie interrompe a conversa ali dos dois fãs para falar que eles têm que seguir o plano, né? E o plano basicamente aí do OB é: alguém vai passar na passarela com um multiplicador de transferência, ir até o lançador e colocar ele para ser lançado até o tear temporal para impedir mais ramificações. E nesse momento achei que o Loki que ia passar na passarela, porque afinal a gente tem cenas no trailer que parece que ele tá andando naquele lugar, tá brilhando o rosto dele. Então achei que ia ser nessa parte aí que o Loki ia acabar tendo essa cena, mas não foi. Então o Victor vai ajudar com o multiplicador de referência com seu novo protótipo, que é bem parecido com a bateria do Kang lá da cadeira do tempo. Enquanto eles arrumam o tear, o Mobius fala que ele vai comer uma torta para a Sylvie e para o Loki. E essa parte da torta tem toda uma explicação que é: todas as tortas são iguais, certo? Isso faz uma referência à vida deles. Toda a sua rotina é igual, eles não têm uma mudança, eles não têm uma vida. É apenas aquilo, eles não têm opção para ser seguida. Eles não têm nenhuma opção na vida deles. Assim como todas as tortas são iguais, a vida deles também são iguais, eles não têm opção para ser seguida. Então, o Mobius, que só queria comer uma torta, tem um baita de um sermão da Sylvie sobre as linhas do tempo. A gente tem uma ótima cena dela discutindo, debatendo com o Mobius, que uma das frases que mais me chamou a atenção foi essa daqui: não importa se linhas do tempo desaparecerem, não se importa se uma delas não for a sua. Que basicamente, né, quando a Dox explodiu as linhas do tempo, lá no episódio 2, muita gente ficou: nossa, isso não teve nenhum drama, explodiram linhas do tempo e nenhum drama teve. Mas imagina para aquelas pessoas que estavam vivendo naquela linha do tempo, imagina só ter seu universo destruído. Ninguém se importa se a linha do tempo não for a sua, não é? Muito boa cena. Então a B15 vai pedir ajuda para Dox e para os prisioneiros, para tentar lutar nessa possível guerra que vai ter contra a Ravonna e a Minutos. Só que acaba não acontecendo nada aí, e depois tem uma certa reviravolta que não acontece guerra. A Ravonna chega bem mais cedo na TVA. O Loki e a Sylvie, né, eles conversam sobre as linhas do tempo, o multiverso, e a parte que mais me chamou a atenção também foi uma frase do Loki: fácil destruir, mas é difícil consertar. Porque a Sylvie está aceitando a ideia da TVA acabar e começar do zero. Mas o Loki rebate, né? Muito fácil destruir as coisas, é fácil demais isso. Mas agora consertar o que está quebrado é difícil. Muito boa cena. E temos a famosa frase do Loki com a Sylvie falando: agimos como os deuses. E o Loki: nós somos deuses. Muito bom aí a frase do Loki. E nesse momento também temos referência a Thor, o primeiro filme do Thor, porque o Loki cita quando o seu irmão foi expulso de Asgard, ficou aqui na Terra, né? E depois ele voltou, o Loki achou que ele tinha mudado. E daí é muito interessante a evolução do Loki também, porque esse Loki não é o Loki que foi morto pelo Thanos. Esse Loki é aquele cara que invadiu Nova York com o exército, tentou matar todo mundo. É esse Loki, o Loki que estava tentando matar todo mundo, um baita vilão, agora tá aqui se importando com as linhas do tempo, com o multiverso. Esse é o Loki, que evolução. E também curti a referência aí do Thor. A Ravonna aparece, né, com a Minutos, aparecem para os prisioneiros e tentam jogar uma proposta para eles, deles ajudarem ela e darem uma vida na linha do tempo para eles. Só que ninguém quer seguir ela, menos o X-15. E todos acabam morrendo aí nessa cena. A Minutos olhando feliz com a tortura deles. É apavorador, né? Há Minutos, aquela animação tecnológica olhando para aquela tortura. E o X-5 acaba ficando vivo pelo seu desejo de ter uma vida normal fora da linha do tempo. Só que a Dox, antes de morrer, ela tem a frase, né? Como a Ravonna se sente sabendo que ninguém quer seguir ela. É muito boa aí essa cena da Ravonna, Minutos, junto com os prisioneiros. Também o Victor, né, o Timely, ele queria ir na máquina de chocolate quente, que eu tinha falado anteriormente.
e um guarda acompanha o Victor. Nesse momento achei até que o guarda seria um traidor, mas não, só foi acompanhar o Victor. Tem uma cena bem legal com os dois. E o X-15 acaba podando esse guarda. Então o Victor ele sumiu também. Sem o Victor não tem como arrumar o tear temporal. E a Sylvie e o Locke vão procurar por ele. E aqui a série conecta pontos essenciais. O episódio 1, né, a gente tem um momento do Locke se podando, né? Ops, acabei de dar um spoiler. Quer dizer, a gente tem um momento que o Locke é podado, né, lá no futuro. Então, de repente, a gente começa a acompanhar aquele Locke. E quando o Locke chega no elevador, a gente vê que quem estava atrás dele era o Locke. E o Locke acaba se podando, assim como as teorias diziam. Mais uma vez, as teorias acertaram. Bom, o código de segurança contra poderes é desativado e agora pode usar magia dentro da TVA. E também a Miss Minutos foi desativada, encerrando com "Você nunca vai ser igual ele" pro Victor Timely. E, sinceramente, eu queria mais poderes nessa cena. Toda a construção foi muito boa, um corredor escuro, com o B-15 se aproximando, o Locke falando, é legal a cena. Só que eu falei, nossa, agora que a magia foi liberada, vai ter poderes aqui dentro. E não, eu queria um pouquinho mais, mas tá bom. Então eles vão até o tear e o Victor fala que ele vai entrar ali dentro para fazer toda a missão. Lembrando que agora a radiação é muito maior do que quando o Mobius entrou. Então tem muito mais perigo. Mas o Victor decide ele mesmo. E quando ele entra ali na passarela, acontece igual o Reed Richards. Sim, ele virou papel. A radiação foi enorme. E não tem mais como fazer nada. O tear temporal está cada vez ficando maior e explode. Né? A gente vê um brilho ali, começa a brilhar o rosto de cada um dos personagens. O desespero no olhar de cada um deles, sabendo que não tem mais o que fazer. E tem a explosão do tear temporal. A TVA foi destruída. Como assim? As linhas do tempo agora estão todas bagunçadas. Porque se com o tear temporal estava acontecendo várias ramificações, sem o tear temporal, que é o que manteria bem o universo, não o multiverso, todas as linhas do tempo estão todas entrelaçadas, bagunçadas, estão uma bagunça total. Vai ter um vídeo de teorias, como sempre está tendo aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo de análise, mas vai ter um vídeo de teorias. Só que após assistir o episódio, eu não sabia o que pensar, porque foi tudo destruído. Mas que final e que tradição aí do quarto episódio também. Então comenta aqui o que você achou desse quarto episódio. Deixa o gostei para ajudar o Spider, se inscreve no canal se não está inscrito. E agora sim, até a próxima, netos!